Muito boa tarde, senhores jornalistas. Conforme o relatório epidemiológico emitido há pouco, registram-se 6.408 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 446 que no dia de ontem, cerca de 7,5%. Por outro lado, verificam-se 571 casos em internamento, dos quais 164 em cuidados intensivos. Registram-se 140 óbitos, que lamentamos e expressamos sentidas condolências às respectivas famílias. E, finalmente, verificam-se 43 casos de recuperação. Faz hoje 2 semanas que fecharam as escolas portuguesas e há 2 semanas que as famílias estão nas suas casas a fazer a sua parte na luta contra esta pandemia. Temos todos de continuar este trabalho, porque este vírus não dá tréguas. A todos os portugueses que têm sido exemplares no seu comportamento cívico, o nosso agradecimento. Aos que ainda hesitam em seguir esta conduta, tentados por uma manhã de sol ou pela falsa ideia de invencibilidade, lembrem-se, ficar em casa é salvar vidas. Repito, ficar em casa é salvar vidas. Nesta fase epidemiológica, dizer que a grande preocupação do Ministério da Saúde é testar, isolar, proteger e tratar. Volto a repetir, testar, isolar, proteger e tratar, sempre de acordo com a orientação da Direção-Geral de Saúde. Para tal, continuamos a reforçar as nossas reservas, quer em termos de equipamentos individuais de proteção, os chamados EPI, quer em termos de testes. A Reserva Nacional recebeu a semana passada mais 66 mil testes, 5,2 milhões de máscaras cirúrgicas e 1,2 milhões de respiradores FFP2, entre outros equipamentos como batas, cobre-botas e fatos, como ainda ontem e anteontem a Sra. Ministra anunciou. Para esta semana, prevemos continuar a receber encomendas. Hoje mesmo deverão chegar 700 mil respiradores FFP2 e 200 mil testes e, nos próximos dias, cerca de 100 toneladas de EPIs. Relativamente ao número de amostras processadas para diagnóstico em Portugal, os números que estamos a reunir indicam um crescimento expressivo, sobretudo a partir do dia 15 de março, com testagem sempre acima de 1 milhar. No dia 25 de março, foram processadas mais de 5.100 amostras. Gostaria de mostrar este gráfico, que é bem explícito deste aumento expressivo que acabei de referir, sendo que, obviamente, são dados provisórios que teremos oportunidade de validar. A capacidade laboratorial do país tem aumentado gradualmente ao longo da epidemia e estes resultados só são possíveis graças ao incansável trabalho dos laboratórios, não só da rede pública, como também privada. E aqui gostaria, de facto, de mostrar o número de amostras processadas até ao dia 25/3 em laboratórios públicos e laboratórios privados, cerca de 36.677, o que é também um significativo aumento destes números. Uma situação desta natureza desafia-nos a todos diariamente e várias organizações, instituições do setor privado e público estão a dar o seu contributo na ajuda à proteção da população. A testagem em populações de risco, como os idosos e os funcionários de lares, tem sido uma preocupação constante. Nas próximas semanas, vão ser testados os funcionários dos lares e utentes destas unidades,
que registrem algum tipo de suspeita numa iniciativa do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em articulação com o Ministério da Ciência e com o Ministério da Saúde e outras entidades que visa diminuir o efeito de propagação nos lares, que é, efetivamente, uma grande preocupação nossa. No que toca aos idosos, nunca é demais lembrar que são a população mais exposta à letalidade deste vírus. Temos todos o dever de os proteger. E quem esteja em casa e não tiver contacto com a comunidade e puder ter os seus familiares em casa, em isolamento, sublinho, em isolamento social, ou seja, estiver em condições de prestar os cuidados de saúde que estes necessitam, deve fazê-lo. E termino dirigindo-me aos profissionais de saúde, não só aos que estão diretamente na primeira linha de combate ao coronavírus, mas também os que estão noutras linhas não menos determinantes da prestação de cuidados. Numa altura de grandes incertezas, mais perguntas do que respostas, temos hoje connosco o Dr. Carlos Veríssimo, da direção do Colégio da Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia e diretor de serviço do Hospital Beatriz Ângelo, que vem explicar o que estão os hospitais a fazer para proteger as grávidas e os seus bebés perante este surto. Ainda hoje será também publicada uma norma da Direção-Geral de Saúde sobre esta matéria. Temos insistido que o Serviço Nacional de Saúde existe e continua a dar respostas para além do coronavírus. E mesmo nas maiores adversidades, há sempre um choro de um bebê acabado de vir ao mundo para nos lembrar que há futuro, que haverá amanhã e que temos a obrigação de garantir esta chegada ao mundo em segurança. Passo, por isso, a palavra ao Sr. Dr. Carlos Veríssimo. Muito obrigado, Sr. Dr. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria desde já agradecer o convite que o Ministério da Saúde e a Direção-Geral de Saúde fez ao Colégio da Especialidade que represento aqui. Portanto, um colégio que representa todos os especialistas de obstetrícia do país e que, em consonância com a DGS, criou um número de guidelines e de orientações que depois será, como disse o setor, será transcrito em forma de norma brevemente. Estas orientações, estas guidelines que fizemos no colégio foi fruto da investigação bibliográfica de todos os artigos publicados recentemente sobre esta matéria, de que se sabe pouco, como todos sabem, mas, essencialmente, privilegiamos os artigos e orientações dos grupos que estão na linha da frente do combate à epidemia, a saber, os grupos chineses e os grupos italianos da Lombardia, como é do conhecimento geral. De modo que não queremos que haja falha de segurança de maneira nenhuma, isto é uma situação grave, mas também uma nota de tranquilidade contida, obviamente, para as grávidas deste país, porque tudo estamos a fazer para que possamos seguir a gravidez com a maior normalidade possível e com os desfechos previsíveis que serão bons, com certeza. Portanto, sabemos que o risco de se infectarem é semelhante à população geral, mas também sabemos que há uma evidência de um maior risco clínico se contraírem a doença. Isto é, desde logo, a dificuldade no tratamento ventilatório, farmacológico, etc. Se tivermos, mais ou menos, para termos uma noção, uma realidade, números grosseiros, 60 mil grávidas neste momento no país, distribuídos pelos 3 trimestres, andaremos à volta de uns 7 mil partos mês, o que daria 230 partos dia. Assim, poderíamos inferir que, eventualmente, teríamos, segundo as taxas de incidência que temos conhecimento, teríamos 6 grávidas infectadas sintomáticas, isto é, 1 a 2 partos por cada 1000 infectados. No fundo, se repararem bem, 4 até agora é mais ou menos o que se está a passar. Queria também sublinhar que
existe uma evidência clínica de uma raridade da transmissão vertical, ou seja, existe um caso que foi publicado ontem à noite que ainda requer alguma validação na China, de transmissão da mãe ao feto, mas sabemos que até ao conhecimento atual é uma raridade. Daí que as grávidas devem seguir, e agora vou referir só um parágrafo da norma, devem seguir os conselhos de higiene e contenção social recomendados pela DGS e devem manter os cuidados de prevenção, investigação e diagnóstico semelhantes aos da população em geral. É o ponto 2 na norma. Devemos, assim, manter a vigilância recomendada pelos seus médicos, incluindo a realização de ecografias e demais exames laboratoriais. Portanto, nós, obstetras, não queremos de maneira nenhuma gravidezes não vigiadas ou mal vigiadas. Daí que o que está mais ou menos estipulado internacionalmente e foi motivo de publicação no site do Colégio e do Colégio de Competência e Ecografia, do qual eu também faço parte, que manteríamos essencialmente, e isto é também para explicar às grávidas que muitas vezes nos telefonam ansiosas, mantemos as 2 ecografias principais na assistência obstétrica, nomeadamente a ecografia do primeiro trimestre, aquela ecografia 11, 13 semanas mais 6 dias, e do segundo trimestre, a ecografia morfológica, a chamada ecografia morfológica, 20, 24 semanas, exatamente para não diminuir o risco de espalhar algum síndrome polimalformativo ou alguma alteração cromossómica não detectada, entre outras doenças, como a pré-eclâmpsia, as restrições, não queria entrar por pormenores. Portanto, aqui a palavra de ordem é contenção social. Contenção social, obviamente, que também implica teletrabalho. Assim, as grávidas Covid positivas assintomáticas ou com ligeiras queixas devem preferencialmente ser vigiadas no domicílio. Portanto, havendo condições para tal. O Colégio determinou aqui um comentário. As situações de quarentena devem ter que ser avaliadas, havendo ou não condições para que a grávida não partilhe espaços e infecte parceiros e acompanhantes que depois do parto complicariam a situação. De modo que devemos manter uma monitorização diária remota da sua evolução clínica, recorrendo eventualmente à teleconsulta, à telechamada, uma ferramenta que foi disponibilizada na norma 420 da DGS, que é o Trace Covid, conseguindo assim que se evitem deslocações desnecessárias aos centros de saúde, consultórios e hospitais. Portanto, a promoção das teleconsultas significa uma contenção social, uma diminuição da exposição da própria aos demais e aos demais profissionais também. Assim que as deslocações a unidades de saúde apenas quando orientadas pelas vias, devem ser apenas quando orientadas pelas vias definidas pela Direção-Geral de Saúde, ou o SNS 24, ou o médico assistente, excetuando-se, obviamente, as situações respiratórias agudas ou urgências obstétricas. Devem-se, essencialmente, também está na norma, deslocar-se em transporte próprio, ou, se eventualmente isso não for possível, comunicar aos devidos transportadores, CODU, bombeiros, etc., a solicitação para que se possam devidamente acautelar as situações de isolamento. Vamos testar mais, também está previsto na norma 04/2020, que elege a população de grávida como grupo prioritário para testar, mesmo se assintomática, caso se identifique contacto de risco. Nas unidades hospitalares, devemos promover a separação em áreas Covid e não Covid. Agora, falando um pouco dos hospitais, eles devem, e devo dizer que na maior parte dos que conheço, isto já está implementado, devem-se criar circuitos consoante os planos de contingência de cada unidade para se promover a separação das 2 áreas, muito importante, obviamente para evitar contágios entre profissionais, restantes utentes nas salas de espera, lobbies, corredores, etc. Muitas das vezes, e pelo menos no meu hospital, foi implementado também panfletos que se distribuem online, preferencialmente, linhas de e-mail de apoio, linhas telefónicas de apoio às grávidas, e gerir as equipas para não estarem todos em simultâneo a trabalhar. Semana sim vai uma equipa, semana não, tomar outra. A semana que está, a equipa que está em casa faz exatamente o trabalho de teleconsulta que se promove
nesta norma, reagendando as agendas, tirando dúvidas, programando análises, exames, eventualmente para as grávidas que estão em domicílio, em quarentena ou não. Muitos dos hospitais já adotaram o rastreio epidemiológico aos funcionários com controle de temperatura, nomeadamente no meu assim já se faz, já sei de alguns que também se fazem, e, portanto, o que eventualmente nós temos que enfatizar é a contenção social individual e a separação hospitalar. Isto é, digamos, o panfleto da nossa norma. Perante o parto, vamos agora falar do parto, falámos na atividade assistencial pré-parto, vamos agora, um minuto, falar do parto. O parto deve ser, obviamente, feito em salas isoladas, eventualmente, idealmente, de pressão negativa ou de fluxo laminar, o que muitas vezes não é disponível. Os funcionários ou os profissionais devidamente equipados com os EPIs, segundo a norma da DGS, circuitos isolados, portanto, aqui a separação é fundamental. Isto é uma orientação que nos deram os grupos de Itália. É fundamental haver uma separação destes circuitos das grávidas infectadas das não grávidas infectadas. A via de parto deve ser clinicamente por razões obstétricas. Obviamente que há umas atitudes que nós obstetras fazemos, nomeadamente na fadiga materna, abreviamos o período expulsivo, nas situações de grávidas que eventualmente possam ter dificuldade respiratória, fazemos cesariana, etc. Portanto, deve-se ter o menor número possível de intervenientes, segundo as boas práticas, no parto, e daqui o acompanhamento por terceiros não é de todo recomendado. Obviamente que isto é uma situação que é avaliado caso a caso, mas não é de todo recomendado, é esta a orientação da nossa norma. A analgesia epidural é fortemente recomendada nestas situações, isto é, porque muitas vezes há pessoas que ainda contraindicam esta indicação, porque o que queremos evitar ao máximo é uma anestesia geral, com todo o risco de aerossóis que todos nós conhecemos. E podemos ter que fazer procedimentos urgentes e ter a senhora anestesiada. O contacto pele a pele é completamente desaconselhado, devemos de testar todos os recém-nascidos e devemos de tomar algumas atitudes que são polémicas, mas que na nossa norma achamos que devíamos ter uma atitude mais restritiva, nomeadamente a separação mãe-filho e nomeadamente a não recomendação do aleitamento materno. Obviamente que se promove, isto são situações que também temos que ver caso a caso, mas que se promove a extração do leite materno com a posterior administração do recém-nascido. E o pós-parto deve ser, tal como eu disse anteriormente, a separação dos trajetos, o pós-parto deve ser em salas de isolamento próprias. Portanto, contenção social, separação hospitalar. Era basicamente esta a mensagem que eu queria deixar às grávidas. Já agora uma mensagem de apreço para os colegas e para os restantes profissionais de saúde, que também estamos um pouquinho na linha da frente. Muito obrigado. Boa tarde, Francisca Genésio, CMTV, ao serviço também da SIC e da TVI. Começava por pedir aqui um esclarecimento em relação ao boletim. Ontem um jovem de 14 anos morreu e foi confirmada a informação de que estava infectado com a Covid-19. Era precipitado afirmar que a causa da morte fosse esta infecção, uma vez que o quadro clínico era complexo, mas olhando precisamente para o boletim já tive a oportunidade de ver que esta morte não está contabilizada. Portanto, gostaria de perceber se já é possível dizerem qual é a causa da morte deste jovem. Por outro lado, ainda no boletim, têm sido relatados casos confirmados em Elvas, por exemplo, já no fim de semana, está a ser noticiado pela Comunicação Social Regional e não constam no boletim da Direção-Geral da Saúde. Gostaria de perceber se há aqui algum tipo de falta de comunicação com a ARS, o que é que se passa para estes casos não constarem. Por outro lado, tenho também aqui uma questão relativamente aos testes. Temos informação, e eu sei que esta questão foi aqui debatida ontem, mas hoje continua a acontecer. Os testes nos laboratórios privados, portanto, as pessoas estão encaminhadas pela linha SNS 24, quando tentam contactar os centros de saúde ou os laboratórios ou não atendem,
ou já não há vagas, ou então as pessoas, há filas com mais de 100 pessoas para fazer este teste, ou nem sequer conseguem marcar. Portanto, gostaria de perceber se existe algum problema também com as convenções, uma vez que também é um motivo apontado pelos privados para não estarem a fazer os testes. Posso? Bom dia. Então, vamos começar pela resposta à sua questão relacionada com a morte da criança dos 14 anos. Como nós ontem dissemos, está ainda em investigação a causa da morte. Portanto, tudo aponta num determinado sentido, mas temos que ter, volto a dizer, muita cautela, e só quando estivermos certos é que será divulgada a causa da morte. No entanto, e seguindo o critério português, provavelmente vamos inscrevê-la no boletim, porque nós em Portugal, ao contrário de outros países, tomamos sempre a decisão que, mesmo sabendo a causa da morte, podemos considerar a introdução de Covid. Isto ainda está a ser discutido entre os peritos. Portanto, primeiro vamos ter que esperar a verdadeira causa da morte. Segundo, vamos depois decidir, neste caso concreto, se vamos introduzir ou não no boletim. Relativamente a Elvas, nós neste boletim que apresentamos, que se refere às 24 horas ou às 0 horas anteriores, reportamos todos os casos que entram na plataforma SINAV e, portanto, as instruções que existem é que todos os médicos, quando sabem que um doente é Covid, têm que introduzir no SINAV, e são estes números que aqui estão. E, portanto, o Alentejo tem aqui 45 casos, se não estão ainda os de Elvas é porque não foram notificados e estarão. Portanto, deixar claro que nós notificamos com base na notificação médica, está bem? Depois, em relação aos testes, é de facto uma prova da vitalidade da plataforma Trace e do movimento que entrou em vigor à meia-noite do dia 26, ou logo na passagem do dia 25 para o dia 26, porque mais de 30 mil pessoas já foram inscritas nesta plataforma e, portanto, têm estado a ser testadas em diversos contextos. É óbvio, e nós dissemos desde o início, que nos primeiros dias poderia verificar-se alguma turbulência e haver uma resposta não ótima. No entanto, quer dizer que as pessoas que estão a aguardar teste vão continuar a aguardar com toda a tranquilidade, porque o que decide o seu tratamento não é o teste. Quer façam teste, quer não, têm que se manter isoladas. Portanto, não podem sair de casa, porque foram consideradas suspeitas e têm que ficar em casa. Depois, outra coisa muito importante, vão ser contactadas remotamente por profissionais de saúde que vão acompanhar o seu estado de saúde. Se entre contactos médicos ou de enfermagem para saber o seu estado, esse estado de saúde se agravar, obviamente terão que dar um sinal. Elas têm que monitorizar, por exemplo, a sua temperatura. Todas estas pessoas têm que ter um termómetro em casa, elas ou os seus cuidadores. E se houver um agravamento dos sintomas, procurar a linha Saúde 24 e, se esse agravamento for muito evidente, procurar o 112. Portanto, nos intervalos dos contactos, as pessoas devem telefonar para a linha Saúde 24 ou para o 112 se houver um agravamento. Portanto, o teste apenas nos ajuda a dizer quem é ou não é positivo. Não decide a linhagem de tratamento. Isso o que decide são, de facto, os sintomas. Portanto, o que nós pedimos a estas pessoas é que aguardem com tranquilidade o tempo e o momento de fazer o seu teste. Mariana Flor, da RTP. Da minha pergunta em relação ainda às convenções, se há algum problema, porque há laboratórios privados que alegam que ainda não há convenção com o Serviço Nacional de Saúde. Pode não estar tudo afinado, mas as convenções estão autorizadas, está tudo decidido, está tudo definido, agora serão pequenos pormenores, mas esse assunto está tratado. Agora sim, Mariana Flor, da RTP, tenho questões relacionadas com
os testes em lares, e a começar por perguntar qual foi o critério para que se comecem a testar em lares, por exemplo, da zona de Lisboa, de Aveiro, Évora, e deixar de fora a cidade mais afetada e com mais casos, a cidade, e falo da cidade do Porto. Também em relação aos testes, que garantia se dá aos lares, tendo em conta que se vai testar apenas os funcionários e os utentes com sintomas, sendo que quem está assintomático também pode transmitir a doença. E uma última questão relacionada com os profissionais de saúde. Temos indicação por parte de sindicatos de que já há, por exemplo, 7 médicos internados nos cuidados intensivos, por isso mesmo peço uma atualização do número de infectados entre os profissionais de saúde e quantos destes profissionais de saúde estão em situação mais grave e estão internados nos cuidados intensivos. Portanto, vamos começar pela questão dos lares. Primeiro esclarecimento. Os profissionais destes lares, os trabalhadores nestes lares, serão todos gradual e progressivamente testados. Porquê? Porque se identificar alguém positivo e assintomático, é logo isolado do circuito. Essa é o grande objetivo de testar todos os profissionais. Depois, como disse o Sr. Secretário de Estado, este é um movimento conjunto do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, do Ministério da Ciência e do Ministério da Saúde. E, portanto, houve critérios dos outros 2 ministérios para testarem determinados lares e a saúde vai testar de acordo com critérios de risco populacional e, portanto, aqueles lares que estarão integrados em zonas de populações de maior risco, onde circula mais o vírus, serão alvo preferencial da intervenção do Ministério da Saúde. Como digo, isto é o conjunto dos ministérios que está a tomar estas medidas para agilizar o procedimento de testar todos os profissionais. Também quero deixar aqui uma palavra que os profissionais que testarem positivos sairão do atendimento, obviamente, os que testarem negativos, se continuarem a fazer atendimento aos utentes, terão que usar material de proteção individual para não contagiar se forem um falso negativo. Relativamente aos profissionais de saúde, estimativas redondas, estarão cerca de 200 pessoas infectadas neste momento, entre as várias profissões da saúde, e obviamente algumas poderão estar em cuidados intensivos. Não sei exatamente se são 7 ou mais ou menos, mas sabemos que o universo dos profissionais de saúde que se infectaram é de cerca de 200 pessoas à data. Luz Helena Neves, boa tarde. Eu gostava de perguntar se há alguma intenção de alguns hospitais ficarem só para hospitais Covid, só tratarem doentes Covid, nomeadamente o Hospital Corri Cabral, se há alguma intenção nesse sentido. Por outro lado, em relação aos cuidados intensivos, que está a aumentar o número de pessoas em cuidados intensivos, já tem o número exato de quantos ventiladores existem e se há alguns profissionais de saúde a receber informação específica para trabalharem nestes cuidados. Muito bem. O dos ventiladores, o Sr. Secretário de Estado tem estado a acompanhar muito de perto a situação e responderá. Obviamente os profissionais estão a ser formados, essa posso dizer-lhe já. Quanto à necessidade de, no futuro, existirem ou não hospitais dedicados apenas a Covid, obviamente esse cenário faz parte dos planos de contingência, depende da necessidade em função dos números da epidemia. Portanto, neste momento não está a ser já contemplado, mas poderá vir a acontecer. Nós temos dito desde o início que temos que prever sempre o que pode acontecer e ir expandindo e melhorando, otimizando a capacidade assistencial. E, portanto, está em cima da mesa, nos planos de contingência, não quer dizer que vai ser ativado. Se me permite, relativamente ao número de ventiladores e à capacidade instalada, a capacidade instalada em Portugal, isto em ordem de dimensão, não é? Obviamente ao rigor máximo, mas em ordem de dimensão são cerca de 1.124 ventiladores, 528 em unidades de cuidados intensivos e 480 de blocos operatórios, com uma capacidade ainda de expansão de cerca de 134.
Dizer também que existe uma encomenda de 500 ventiladores por parte do Estado português, sendo que 138 se encontram já na Embaixada de Portugal na China para vir durante a semana que vai decorrer. E dizer também que existem outras disponibilidades através de instituições, através de particulares, e que este conjunto chegará na ordem dos 1000 ventiladores, o que praticamente duplicará a capacidade de ventilação mecânica em Portugal. Pergunta enviada pela Record TV. Há alguma razão para que o novo coronavírus esteja a matar cada vez pessoas mais novas, como o caso do bebê nos Estados Unidos e do rapaz de 14 anos em Portugal? Essa afirmação não significa nenhum aumento. Uma coisa é a probabilidade de que quem morre é mais velho, e isso está em todos os artigos, em todas as situações. Não quer dizer que, excepcionalmente, não morra alguém mais novo. O rapaz, concretamente, dos 14 anos, como lhe disse, ainda nem sequer temos a evidência de que, de facto, a causa da morte foi Covid, apesar de ele ter uma infecção por Covid. Portanto, a questão de um bebê ou de uma situação, olha, como foi referido, de uma grávida que possa morrer, poderá ter muito a ver com o seu sistema imunitário e, portanto, nós não sabemos aprofundadamente as características dessas pessoas que morreram em idades onde a probabilidade de morrer é muito inferior. Portanto, isto não se está a verificar à data nenhum padrão de mudança em relação à probabilidade de morrer. Continuam a ser os mais idosos, os mais doentes, aqueles que estão mais imunossuprimidos. Mas, dito isto, quero deixar aqui uma palavra de tranquilidade aos idosos. Têm uma taxa de letalidade superior à das outras pessoas, mas não é uma fatalidade ter Covid e morrer. A maior parte dos idosos, mesmo com Covid, mesmo com doenças associadas, felizmente sobrevive. Portanto, muita tranquilidade também aos idosos. São o grupo mais vulnerável, mas não é uma vulnerabilidade tão elevada que não permita que a maior parte deles não recupere completamente o seu estado basal anterior. Última questão, remetida pelo SAP24. Que reforço de maio está a ser alocado à área metropolitana do Porto, o que justifica a falta de uma cerca sanitária no Concelho do Porto, que a pediu? Que articulação há entre as autoridades de saúde e as autoridades municipais? Portanto, o Porto, neste momento, do ponto de vista dos recursos materiais e até humanos que precisa, tem estado a receber todo o apoio nacional, obviamente. Relativamente ao cordão sanitário, ou como agora está denominada a cerca sanitária, está neste momento, e provavelmente hoje será tomada uma decisão nesse sentido, a ser equacionado entre as autoridades de saúde regionais e as autoridades de saúde nacionais, e o Ministério da Saúde, obviamente. Quanto à sua última questão, que foi a articulação. Muito bem, essa articulação está estabelecida, vai até ser plasmada num despacho conjunto, e é óbvio que a autoridade de saúde, de nível dos ACES, dos agrupamentos de, saúde, de centros de saúde, se articula com os seus parceiros a nível daquele município, desde logo com a Câmara Municipal, obviamente, com a Segurança Social, ou, se quiser, mais latamente, com a Comissão Municipal de Proteção Civil. Portanto, a nível local, esse circuito está completamente definido. E, obviamente, uma coisa muito importante, as autoridades de saúde articulam-se nominalmente, ou seja, caso a caso, dizendo o nome das pessoas, com as forças policiais, com a PSP, com a GNR, para impedirem que pessoas que estão sob confinamento obrigatório para a defesa da saúde pública se possam ausentar dos seus domicílios. Portanto, há uma articulação a nível local que está estabelecida. Se me permitem, porque nós também não temos, às vezes, a atualização toda ao mesmo tempo e ao minuto ou nem ao segundo, para corrigir um pouco os dados dos profissionais. Já temos novos hoje? Temos.
já temos, talvez, se me permite, Senhora Diretora-Geral, temos 853 profissionais infectados. Eu peço desculpa, porque eu dei o número errado, de facto, e como viram, eu não trouxe o telemóvel. Portanto, vamos corrigir e queremos dar esta informação o mais transparente e o mais rigorosa possível. São 853 profissionais infectados, 209 médicos e eu estava a referir-me só aos médicos, peço desculpa. 177 enfermeiros. Os restantes 467 estão dispersos pelas outras atividades, assistentes operacionais, assistentes técnicos e outros diretamente envolvidos na prestação direta de cuidados de saúde. E esses têm o número de quantos é que estão em cuidados intensivos? Não, essa informação ainda não tenho, mas amanhã poderemos dar esta informação. Volto a pedir muita desculpa, fui induzida pelo número de médicos, que era de cerca de 200 e não o total de profissionais. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Devia ter trazido o telemóvel, mas eu agora não o trago para aqui. Obrigada.